Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje vamos montar o nosso time para a 19ª rodada do Cartola FC. Mas antes de começar o vídeo eu peço novamente para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo com os amigos, deixem o seu like para o vídeo ser circulado para mais pessoas, deem sugestões, dicas e deixem os seus respectivos times nos comentários para podermos debater sobre essa 19ª rodada do Cartola FC. Lembrando que também temos a nossa página no Instagram, que é o @cartoleirofc. Lá divulgaremos sempre que um vídeo for postado no nosso canal e postaremos a nossa escalação final faltando 1 hora para o mercado fechar. Então não deixem de nos seguir no Instagram. Sem mais delongas, bora para o nosso vídeo e bora montar o nosso time para essa 19ª rodada do Cartola. Muito bem, galera, essa foi a nossa pontuação da última rodada, 64,56 pontos. Foi uma pontuação de regularidades, mas que não deixou a gente muito satisfeito nessa rodada. Acho que faltou realmente colocar o Gabigol de capitão, ele estava no nosso time, mas não foi escolhido como capitão do nosso time. A gente escolheu o Hulk de capitão e ele acabou não indo muito bem, fez 3,8 pontos apenas, mas faz parte, pelo menos o Gabigol estava no nosso time, senão o estrago seria ainda maior. Mas se a gente tivesse colocado o Gabigol de capitão, a gente estaria ali na casa dos 90 pontos e a mitada certamente viria. Mas faz parte, bola para frente e agora vamos pensar nessa 19ª rodada, última rodada do primeiro turno e saber como que a gente vai escalar esse time, porque vão ser só 5 jogos válidos para essa rodada. Tá bem complicado de escalar o time para essa 19ª rodada. O mercado vai fechar no sábado apenas às 8h30 da noite, então às 7h30 da noite vamos postar a nossa escalação final lá no @cartoleirofc. Então, se você não segue a gente no Instagram, nos sigam lá. Então, sem mais delongas, bora montar o nosso time para essa 19ª rodada e saber como que a gente vai escalar nessa rodada tão difícil. Então esse foi o nosso time da última rodada. Como vocês podem ver, muita gente está de fora para essa 19ª rodada. Serão apenas 5 jogos válidos, então vai ser bem difícil de escalar o nosso time. Tá todo mundo no escuro, mas bora conseguir uma pontuação legal para fechar esse primeiro turno muito bem. Então bora vender todo mundo, começar tudo do zero e buscar uma boa pontuação nessa 19ª rodada. A primeira mudança que eu vou fazer no nosso time vai ser mudar o nosso esquema tático. Eu vou sair do tradicional 4-3-3 e vou colocar o nosso time no 3-4-3. Eu acredito que é uma rodada que está muito escasso de laterais, então eu vou escalar o meu time sem laterais nessa rodada. Bora começar a montagem do nosso time aqui pelo gol. No gol, eu acredito que tenham 2 opções que sejam muito boas para essa rodada. O primeiro deles seria o Cássio do Corinthians, 12,62 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa. Eu acredito que nessa rodada o Corinthians seja o grande favorito pela fase que está vivendo. São 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, tem grande possibilidade de saldo de gols, o Cássio está desvalorizado, então eu acredito que ele seja a melhor escolha para essa rodada. Sem contar que não vai ser uma rodada muito cara, né? O Hulk está fora, o Gabigol está fora, a Arrascaeta está fora, então o Cássio vai ser o goleiro do nosso time. O goleiro mais barato, para quem está procurando um goleiro com menos cartoletas, eu indicaria o Bento do Atlético Paranaense, 2,24 cartoletas, pega o Sport dentro de casa. O Sport é aquele papo que a gente vem sempre falando, é o pior ataque do campeonato, fez só 8 gols no campeonato, então manter o saldo de gols contra o Sport é sempre bem tranquilo. Então o Atlético Paranaense tem grandes possibilidades de saldo de gols, e se você está preocupado com cartoletas, quer gastar um pouquinho menos com o goleiro, eu acredito que o Bento seja a melhor opção, pensando até em valorização, porque o último jogo que ele jogou, ele fez -1, então precisaria de muito pouco para começar a valorizar, então ele é uma ótima escolha, mas o Cássio, por enquanto, vai ser o goleiro do nosso time para a rodada. Antes de passar para os nossos zagueiros, eu vou dar dicas de laterais para quem optar por um esquema que tenha laterais nessa rodada. Se eu fosse escalar do meu time, eu optaria por uma dobradinha do Corinthians com o Fagner, que está mantendo uma regularidade incrível, está fazendo poucas faltas, está desarmando bastante, então ele é sempre uma escolha muito confiável. E o Fábio Santos, que está numa fase muito boa, está dando assistências nos últimos jogos, então ótima escolha também para essa rodada. Caso você não queira optar por uma dobradinha do Corinthians,
os laterais do Fluminense são sempre uma ótima escolha também, ainda mais enfrentando a Chapecoense fora de casa, Chapecoense muito mal no campeonato, então os laterais do Fluminense são sempre muito confiáveis, tanto o Egídio quanto o Samuel Xavier. Se eu fosse escolher um dos dois, eu escolheria o Egídio, eu acredito que ele gera mais scouts para o jogo, então eu acredito que essas 4 opções sejam as melhores opções para as laterais nessa rodada. Voltando para o nosso time, bora escolher nossos 3 zagueiros para essa rodada. A minha primeira escolha vai ser um zagueiro do Fluminense. Acho que não tem como deixar um zagueiro do Fluminense de fora para essa rodada. Chapecoense está virtualmente rebaixado. O Fluminense tem grande possibilidade de saldo de gols. E as opções que a gente tem é o Nino e o Lucas Claro. O Nino é o jogador mais da segurança. Ele faz menos faltas, toma menos cartões. Então, se você estiver optando pela segurança, eu recomendo o Nino. O Lucas Claro é melhor na bola aérea ofensiva, faz mais gols, finaliza mais. Então, se você estiver apostando num golzinho de um zagueiro, o Lucas Claro é a minha indicação. Eu vou apostar mais na segurança e vou escolher o Nino como meu primeiro zagueiro, 10,61 cartoletas. Mas se você optar pelo Lucas Claro também, é uma excelente opção para essa rodada. A minha segunda escolha é um zagueiro que está numa fase sensacional, está numa regularidade incrível no Cartola também, que é o João Vitor do Corinthians, 8,57 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa. O João Vitor é sempre uma excelente opção, sempre garante seus pontinhos, mesmo sem saldo de gols, então para essa rodada que o Corinthians é o grande favorito, ele se torna também uma excelente opção para essa rodada. A minha terceira escolha tem que ser um zagueiro do Atlético Paranaense, que eu também considero um grande favorito à conquista de saldo de gols para essa rodada, apesar da fase do Atlético Paranaense estar muito ruim no campeonato, são 5 derrotas seguidas, mas o Sport está numa fase terrível também, o ataque fez 8 gols no campeonato, então o saldo de gols do Atlético Paranaense é muito forte para essa rodada. O zagueiro do Atlético Paranaense que eu vou escolher vai ser o Thiago Heleno, 8,17 cartoletas, pega o Sport dentro de casa, foi muito mal na última rodada que jogou, fez menos 5,3, acabou sendo expulso, então precisa de muito pouco para começar a valorizar. Então o Thiago Heleno vai ser a terceira escolha da nossa zaga. Vamos agora para a escolha dos nossos 4 meias para a rodada, os meias que têm mantido uma regularidade bacana nessa temporada, então bora caprichar na escolha dos nossos meias. Numa rodada tão difícil de escalar, que está bem escassa de opções, eu acho importante você escalar jogadores que te trazem segurança, aqueles jogadores que você sabe que vão garantir pelo menos alguns pontinhos. Dito isso, eu vou dobrar o Fortaleza no meio-campo com Pikachu e Ederson, que são jogadores que eu confio, jogadores que sempre garantem os seus pontinhos. O Pikachu fez 6,8 na última rodada, sem fazer gol e dar assistência, ele sempre mantém uma regularidade bacana. O Ederson também, eu acho que a última rodada foi exceção, como vocês podem ver aqui no gráfico, ele sempre garante seus pontinhos, é um jogador de regularidade, tem que estar no seu time, ainda mais desvalorizado do jeito que está, então a gente tem que aproveitar a valorização do Ederson. O Jean Mota do Santos é uma opção que está agradando muito aos cartoleiros nessa rodada, está muito desvalorizado, fez menos 3 na última rodada, mas eu acredito que pela fase do Cuiabá, o Cuiabá está numa fase excepcional, 3 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, empatou com o Fortaleza na última rodada, ganhou do Palmeiras fora de casa na outra, então eu acho que vai ser um jogo bem difícil para o Santos. Pensando em valorização, eu acredito que o Jean Mota é um ótimo nome para essa rodada, mas eu não vou escalar ele no meu time. A minha terceira escolha vai ser o Nicão do Atlético Paranaense, 9,33 cartoletas, pega o Sport dentro de casa. O Atlético Paranaense é um dos grandes favoritos nessa rodada e como o Atlético não possui o Terans está na seleção uruguaia depois dessa grande fase que ele está vivendo, o Nicão é o principal nome do Atlético para essa rodada. Então eu acho que ele vai chamar muita responsabilidade, pode fazer um gol, dar uma assistência, então eu acredito que seja uma ótima escolha para essa rodada. A minha última escolha para o meio de campo vai ser o Giuliano do Corinthians, 8,68 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa. O Giuliano ainda não fez o seu gol, deu uma assistência em 4 jogos e tem garantido sempre seus pontinhos. Não mitou ainda, mas se fizer um gol, dar uma assistência, ele certamente vai mitar porque ele sempre está garantindo seus pontinhos
ao longo dos jogos. Então eu acho que num jogo que o Corinthians é o grande favorito, o Giuliano se torna uma ótima opção e ele vai ser a quarta escolha do nosso meio de campo. E finalmente chegamos no nosso ataque, que é onde a gente espera conquistar a maioria dos nossos pontos. Então bora caprichar na escolha dos nossos 3 atacantes. O ataque que nessa rodada está a posição mais difícil de escalar, na minha opinião. Está bem escasso de opções, né? Sem Hulk, sem Bruno Henrique, sem Gabigol. Fica realmente complicado de escalar o ataque. Mas bora escolher nossos 3 atacantes. A minha primeira escolha vai ser pensando também em segurança, em confiança. É um jogador que está numa temporada boa, não foi bem nas últimas rodadas, mas eu vou dar mais um voto de confiança para o Robson do Fortaleza. 12,33 cartoletas, pega o Bahia fora de casa. Robson, como eu disse, nas últimas 3 rodadas decepcionou muitos cartoleiros, mas vem de uma fase muito boa, está fazendo pontuações excelentes nessa temporada. Quem sabe nessa rodada ele se recupera e ajude o nosso time aí nessa 19ª rodada. A minha segunda escolha, acredito que é unanimidade nessa rodada. Eu acho que é a melhor escolha para o ataque para essa 19ª rodada, que é o Jô do Corinthians. 8,84 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa. O Jô que tem mantido uma regularidade legal nessa temporada, só negativou uma vez, fez gol na última partida, fez o gol da vitória do Corinthians sobre o Grêmio. Eu acredito que ele seja unanimidade para essa rodada, pelo jogo do Corinthians ser favorável. A fase do Timão tá excelente, então o Jô vai ser a nossa segunda escolha. A nossa terceira escolha vai ser pensando em segurança. Caso o Jô vá mal nessa rodada, a gente teria outro atacante do Corinthians que poderia ir bem. Então a nossa terceira escolha vai ser o Gustavo Mosquito. 7,42 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa. O Mosquito que não tem mantido uma regularidade legal nas últimas rodadas, né? Nas últimas 6 rodadas fez pontuações muito baixas, negativou em 3 delas, mas é um jogador que gera muitos scouts, vai muito para cima, pode fazer um gol e dar uma assistência. Então acredito que para essa rodada ele seja um ótimo nome e ele vai ser o terceiro atacante do nosso time. Para fechar o nosso time titular, vamos à escolha do nosso técnico para a rodada. Como vocês podem ver, temos 34 cartoletas, podemos escolher qualquer técnico que esteja disponível. Tá uma rodada muito barata, então para quem tem poucas cartoletas, isso é muito positivo. Das opções que estão disponíveis aqui, eu recomendaria 3 opções para essa rodada. O Antônio Oliveira do Atlético Paranaense, que pega o Sport dentro de casa. O Marcão do Fluminense, que pega a Chapecoense fora de casa, e o Silvinho do Corinthians, que pega o Juventude dentro de casa. Eu acredito que qualquer uma dessas 3 opções seja ótimas escolhas para essa rodada. Dessas opções, eu vou escolher o Silvinho do Corinthians, 8,21 cartoletas. Acredito que o Corinthians tem o jogo mais favorável para essa rodada, então se o Corinthians ganha o jogo, segura saldo de gols, a média do Silvinho vai aumentar bastante, então ele vai ser o técnico do nosso time para essa rodada. E assim fechamos o nosso time para essa rodada com Cássio no gol, João Vitor, Nino e Thiago Heleno na zaga, Pikachu, Giuliano, Nicão e Ederson no meio campo, e o ataque formado por Robson, Gustavo Mosquito e Jô, comandados pelo Silvinho. O preço do time custou 125,54 cartoletas, está bem barato para essa rodada. E o banco de reservas tem Bento no gol, Gil na zaga, Lucas Crispim no meio de campo e Guilherme Bissoli no ataque. E agora falta escalar o nosso capitão para a rodada, vai ser bem complicado, tá bem escasso de capitão para essa rodada, mas das opções que temos disponíveis, vamos confiar no Jô do Corinthians. Então bora confirmar a nossa escalação e agora é só torcer pela mitada nessa 19ª rodada do Cartola. É isso, galera. Muito obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo com os amigos, deixem o seu like para o vídeo circular para mais pessoas, deem sugestões, críticas e deixem seus times nos comentários para a gente poder debater sobre essa 19ª rodada do Cartola, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês nesse vídeo e até o próximo!